8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, estamos começando mais um programa Bastidores FC, hoje dia 24/3/2025, estamos começando mais um programa Bastidores FC, estamos aí com nossos convidados, eu estou aqui com a minha pelota, que não é quadrada, mas para alguns jogadores do Santos ela se torna quadrada. É isso aí, nós somos com o nosso convidado hoje, o Edu Júnior, né? Que está com a gente, torcedor do Santos, que vai falar um pouco aí o que está achando desse time do Santos, que vai estrear contra o Vasco. E eu não estou muito confiante, não chegou pelo menos mais uns dois jogadores assim, que bons aí, pelo menos para fazer sombra, né, para o JP Sherman e para o Escobar. O que me preocupa muito, o João sabe disso, é as laterais do Santos. Edu, seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui no nosso programa Bastidores FC. Boa noite, Denis. Boa noite, João. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Assim que o João me convidou aí para participar aí da live de vocês, eu aceitei prontamente, né? E é um prazer estar aí compartilhando aí os nossos comentários aí para a galera aí do Fantástica aí. Legal. É isso aí. João, boa noite. Seu destaque inicial, já ia falar final. Seu destaque inicial. E aí, traz as novidades do Santos aí pra gente. Bom, boa noite, Edu. Boa noite, Denis, amigos do chat. Não, a novidade desta semana é o Diego Pituca, né, que está sendo sondado por um clube japonês. Falaremos isso no decorrer do programa. É isso aí, 19h35. Deixe sua mensagem aqui pra gente. E, João, já vou dar a bola para você aí. Ó, pega, segura. Pra cá? Não, pra cá. Ó, vai, segura. A bola tá contigo, e aí? Fala sobre o Pituca um pouco aí, o pessoal tá começando a chegar na live. Então, Pituca, que, ao meu ver, não sei vocês, para mim o rendimento dele deu uma queda. Ele não estava aquele jogador com aquela confiança total. E agora, nesses últimos dias, ele foi sondado por uma equipe da primeira divisão japonesa. Lembrando que, de acordo com o GE, o Japão fecha no próximo dia 26 de março, e isso que acaba dificultando essa negociação e essa rapidez. Ou seja, temos poucos dias para saber se Pituca ainda fica ou não no Santos. Eu já queria perguntar rapidinho, de bate-pronto para o Edu. Edu, você, assim como seu pai, você vai em todos os jogos, você vê jogadores. O que você coloca na conta do Pituca, do futebol dele, não ter aquele mesmo motivação que teve em anos passados? João, cara, eu acho assim, em 2019 ele foi muito bem com o São Paulo, isso é inegável, jogou muita bola e ficou aí um tempo no Santos, foi vendido em 2022 ou 2023, se eu não me engano, né? Ele não queria sair e aí, enfim, foi vendido. Eu acho que assim, o futebol do Japão é muito abaixo, e eu acho que ele perdeu aí, vamos dizer assim, a intensidade, né? A intensidade do futebol, ainda mais para a posição dele, né? Que é um volante, segundo volante ali que ele joga. E nesse retorno do Brasil, eu acho que ele sentiu um pouco, porque a gente sabe, é inegável, ele tem qualidade, sabe jogar, mas caiu de rendimento, né? Eu acho muito mais por causa que ele ficou esse tempo no Japão e aí
cara, ele não consegue desenvolver o mesmo futebol que ele apresentou com o São Paulo em 2019, né? Então, eu acho que aconteceu basicamente isso aí. Denis? Ô, João, eu queria falar com você depois com o Edu, né? A questão do Pituca. O Pituca caiu muito desde o ano passado, a gente acompanhou, né? E eu vejo que ele vai voltar para o Japão novamente, né? De onde ele veio, não é isso? Se eu estou enganado, não é? Ele veio do Japão e está voltando para lá, provavelmente, porque acho que seria o quê? O fim do ciclo do Pituca hoje no Santos Futebol Clube? Eu quero saber a opinião de vocês, porque se ele voltar para o Japão, acho que dificilmente ele vai voltar para o Santos, porque ele está saindo com um rendimento muito baixo. Será que ele, lá na frente teria uma possível volta para o Santos? Ou teria que ser aquela famosa volta que a gente fala, né? Que é aquela volta que o cara tem um carinho pelo Santos e aí, de repente, ele resolve voltar por conta própria para o Santos para encerrar a carreira, né, para ficar pela cidade. Você acha que vai acabar isso? Se possível, ele vai ter uma volta, ele mesmo querendo, para poder encerrar, porque acho que o Santos não vai ter outro interesse, né? Se ele saísse no auge agora, de novo, um baita contrato, tivesse super bem, eu acho que o Santos poderia até tentar repatriá-lo lá para o futuro. Mas você acha, o que você acha, João e Edu? Então, o Pituca, acho que ele perdeu um pouco, sim, do seu futebol. Ele foi vendido em 2021 por $1.600.000 na época. Negocinho furado também, né? Ele é do Kashima. Ele foi pro Kashima. Ele tava Kashima Antlers. Agora, ele estava com futebol até mais ou menos. Ele teve uma queda. E eu creio que o futebol japonês, não, como o próprio Edu falou, não é aquela maravilha. Então não tem muito o que falar. Ele vai voltar para lá, possivelmente, em questão de dinheiro, até pode ser. Mas de futebol, eu não vejo engrandecimento nenhum. Edu? Foi o que eu comentei já. O futebol japonês é muito abaixo do futebol brasileiro, e essa primeira ida dele para lá e a volta, o retorno, eu acho que ele sentiu e não consegue desempenhar o bom futebol que ele apresentou em 2019. Eu acho que pode ser uma boa para ele, tendo em vista que eu acho que ele não vai ter tantas oportunidades, né? Que tem o Schmidt, tem um bom tempo, o Bom Tempo tá bem, né? Aí contratou o Zé Rafael agora, eu acho que ele recuperando também vai jogar. Acho que vai ser um excelente meio-campista aí. Então assim, eu acho que as oportunidades que ele vai ter no Santos vai ser quase nulas. Então, provavelmente ele vai retornar para o Japão, sim. Ô, Denis. Deixa eu fazer uma pergunta, para a gente pular do assunto do Pituca. O Santos deu folga novamente para o elenco, nós falamos isso semana passada. Foi deu 4 mais dias, folga para eles, de novo, né? Depois do jogo treino contra o fortíssimo time do Sub-20 do Santos Futebol Clube. Uma base boa demais, fortíssima. João, por que tanta folga? O time já não é folgado demais. O que você acha? Você acha que não vai virar uma palhaçada? Porque imagina, pega o Vasco lá em São Januário, toma uma goleada do Vasco. O que você acha que vai acontecer? Eu acho o seguinte, essa folga vai ter 2 pontos. Uma, se o Santos ganhar, tá vendo? O Caixinha estava certo. Tem que ir a folga, tem que ser. Mas se perder, o que vão atrás do Caixinha e de quem liberou, porque já teve 4 dias de folga antes, né? Contra o Curitiba teve 4 dias de folga. Exatamente.
Então, assim, será que não era melhor você pegar, em vez de folga, você fazer um treinamento físico? Treinamento físico, chega lá, olha, academia, meio período, vai de pouco em pouco. Que eu entendo que jogar bola, você cansa o jogador. Eu entendo que alguns jogadores, eles estavam a ponto de estourar e ter contusão, né? Algumas que poderiam te preocupar, né? Como que é o caso do Neymar, por exemplo. Outros jogadores poderiam ter um atrito maior e ficar parado não sei quanto tempo. Poderia haver uma conversa, mas que essa folga pode ser positiva ou negativa, a gente vai ver isso depois do jogo contra o Vasco. Tá sem som. Sem som. Vou cortar. O Vasco tá treinando direto as semanas todas, 2 semanas seguidas, em 2 períodos. 2 períodos, treinando, mesmo se preparando. Só teve uma folga ontem, domingo, dia 23. O Santos ganhou do Fortíssimo Sub-20 hoje por 5-1. Do Fortíssimo Sub-20. Então, quer dizer, tomou um gol. Ah, jogo treino. Tudo bem, Denis. Estou brincando, estou ironizando. Né? Até o Tassiano fez gol. Essa é a minha preocupação. Tassiano fez gol. Gente, é muito complicado. O Smith fez gol. O Schmidt, né? Então, assim, eu acho que o Santos deveria voltar de manhã e à tarde, manter um preparo pegado mesmo, vai entrar no Brasileiro voando, porque vai cansar, vai cair o rendimento, vai tomar pau do Vasco lá no Rio de Janeiro, vai voltar para cá, vai não sei qual o próximo jogo do Santos, mas dependendo, tem mais um resultado negativo e aí começa a pressão. Aí daqui a 3, 4, 5 rodadas, vão mandar embora o senhor Caixinha. Vai acontecer o que eu falei lá em 2023, o João lembra, em 2022, 2021, esperava começar um campeonato, o cara ficava 3, 4, 5 jogos, mandava embora. O Caixinha fica, começa a ter resultado negativo, é mandado embora. E o outro treinador que vier, o que vai acontecer? Ele vai ter que treinar com esse time, se adaptar com a preparação física do treinador, do preparador físico que deixou, se mudar todo o cronograma, todo o planejamento, mexe com o preparo físico dos atletas. Se você coloca uma intensidade maior, eles não vão estar acostumados, né? A gente fala que não está acostumado porque, né, tem jogador que não está acostumado a correr 20 minutos em volta do campo. Então, eu estou falando isso porque eu sei como é que é. Eu trabalhei no futebol e eu sei como é que é. Então, eu acho que o Santos precisa saber. É o Caixinha? É. Então, vamos torcer que, pelo menos, ele consiga dar liga para esse time. Porque no Paulistão, eu não vi nada demais. Eu me preocupo, porque eu sei que o Santos não tem time para ser campeão, mas eu queria, pelo menos, o Santos chegar ali entre o sexto, ou entre o quarto e o sexto. Ah, mas tem muito time bom. Se vira. Não trouxe o Neymar, não deixaram o Neymar mudar tudo, o Neymar não é isso, o Neymar não é aquilo, os trouxe os jogadores. Então, com esse time, o Santos tem obrigação de ficar entre os 5 primeiros. Tem 5, 6 primeiros ali, tem obrigação. Só que o meu medo é esse. Não treina, é muita folga. O que você acha, Edu? Cara, eu acho o seguinte, até mandei um áudio no grupo hoje nosso aqui que a gente tem, meus amigos, sobre isso daí. A folga dos 4 dias após a vitória lá contra o Curitiba, achei até que louvável. É aceitável, mesmo porque vai começar um ritmo de campeonato brasileiro, vai ter a parada, tem a parada da data FIFA, tudo, beleza. Mas a gente tem que ser humano um pouco também, deixar a emoção de torcedor de lado e apoiar os jogadores assim, legal, ter a folga, ficar com a família e tal, beleza. Só que essa folga, cara, depois desse jogo treino, eu acho que sem nexo nenhum, né? Porque primeiro que o time só treina um período, não treina 2 períodos, né? Edu, então só treina... Desculpa te cortar rapidinho. O Santos voltou na sexta, Isso. Treinou sábado e fez o jogo ontem. 2 dias trabalhado, terceiro exatamente. Dia ontem e hoje folga. Exatamente. Então, aí essa folga não tem nexo nenhum, tendo em vista que o Santos só treina um período.
praticamente a uma semana da gente estrear no Campeonato Brasileiro, no qual você falou. Eu já acho assim, se falando em Santos Futebol Clube, o campeonato que a gente entra em disputa, a gente tem que ser campeão, independente de qual campeonato seja, tá? Então, vamos lá, a gente só treina um período, é um campeonato forte, não tem nexo dar uma folga dessa, entendeu? Pô, vamos treinar. A gente tem um jogo difícil fora de casa contra o Vasco, o qual a gente tem que trazer os 3 pontos, entendeu? Começar bem o campeonato, tendo em vista também que os times mais difíceis vão disputar a Libertadores, creio eu que eles vão dar uma priorizada nisso daí, né? Então a gente precisa construir essa gordura no começo do campeonato, né? Se a gente vai ser campeão ou não, aí já é uma outra história. Com esse time de Santos, eu tenho obrigação de ir lá e ganhar do Vasco. Eu sei que exatamente. Tem obrigação de ir lá e ganhar do Vasco. E aí, constrói essa gordurinha, no final do campeonato a gente vê, mas é o que o Denis falou. Tem obrigação de chegar no G6 no final do campeonato e a gente retornar para a Libertadores, sem ir para pré, ir para a Libertadores direto na fase de grupos. Ô, Denis, eu tô dando uma olhada aqui no chat. Já tá os nossos amigos, o Emerson, já vou ler. O nosso amigo palmeirense. Aí, eu tenho uma pergunta aqui, que é aliás, um comentário do Guilherme, Sim. que é até o in off, que eu já estava conversando com o Edu aqui, sobre o estádio. Por que isso tudo? Porque veio à tona, alguns dias atrás, um projeto no fim da Conselheiro Nebias, aqui em Santos. Ele seria ali, né, perto do Porto, né? Onde eles querem fazer ali próximo ao Espaço Valongo, aonde tem o terminal novo de passageiros que eles querem fazer. E foi falado de um terreno próximo ali, lá no bairro do Paquetá. Mas a questão toda é a seguinte: o assunto Nova Vila Belmiro já vem desde o o comando de José Carlos Pérez e Orlando Rolo, daquela gestão. Ele foi lá, mostrou o protótipo, legal, muito bonito, passou pela gestão Andrés Rueda, entrou na atual Marcelo Teixeira e ainda não saiu do papel. Neymar Pai entrou na parada. Não, vamos aqui, vamos fazer o estádio, não sei o que, tá. Mas numa das reuniões do conselho, Marcelo Teixeira falou: tem que ser aonde é a Vila Belmiro. Eu queria que o pessoal do chat e vocês tentassem responder como que a gente pode acreditar que vai sair no estádio aonde é a Vila Belmiro, porque nós estamos vendo uma série de reformas. Vestiário, pegaram o setor do estádio para fazer o camarote da empresa, né, do grupo do Neymar. Deram uma pintada nas áreas de imprensa. Então, como que fica a cabeça do torcedor vendo isso tudo? E ainda há um projeto que pode aumentar a capacidade para 25 pessoas. Eu queria saber de vocês essa leitura toda e o pessoal do chat. Para 25 pessoas? 25 mil. Ah, ufa! Já cabia, né? Já 25 agora. Então, o que acontece? Brincadeiras à parte. Vamos pensar assim como uma vida, um relacionamento de alguma pessoa. O Santos, vamos falar aqui que muita gente de imprensa tem medo de falar porque baba ovo do Neymar. Eu gosto do Neymar, baita jogador, acho que ele está ajudando o Santos, tá? Não vou ser hipócrita. Mas a gente também não pode ficar aqui, não vou falar porque o Neymar pode isso, o Neymar pode aquilo. Como alguns participantes nossos
participaram e falaram, não, porque o Neymar ajudou o Santos, ele pode ir para o Carnaval. Calma aí, está errado. Está errado. Ele foi para o Carnaval automaticamente, mas é folga. Automaticamente, por causa do convite, acabou levando os jogadores do Santos. Momentos de decisão de uma semifinal do Paulista. Beleza. Já foi encerrado. Então, estou falando de questões que acontecem, tá? Que acontecem. Então, por exemplo, o Santos, o que acontece? O Marcelo Teixeira, ele quer o quê? Se o Santos virar SAF, ele quer ter uma garantia que ele vai continuar trabalhando no Santos. Provavelmente ele e o filho. Ter alguma coisa, ou ser presidente, alguma coisa. E automaticamente a gente sabe que não. Se tu compra um negócio, é meu. Se tu me vendeu um negócio, eu comprei, é meu e não é teu e acabou. Então, eu acho que vocês que estão assistindo, João que é sócio, o Edu também é sócio, vocês associados estão com o poder na mão. Cuidado quando forem votar a favor de SAF. Cuidado, porque uma vez que vai, não tem volta. Entendeu? Se quem comprar quiser fazer o símbolo do Santos de rosa, ou colorido, ou azul, ou verde, ou escrever no meio lá Corinthians, o cara vai escrever. Estou falando isso para cutucar o torcedor mesmo. Imagina o cara mudando o SFC, colocando lá Palmeiras, São Paulo, Corinthians. O cara comprou. Dane-se, é dele. Ele pode fazer. Ele pode fazer. Entendeu? Ele pode escrever lá o que ele quiser. Ele pode escrever lá Bolsonaro, pode escrever Lula. Ele pode escrever. Aí ele vai. Então, assim, vendeu, fez, não votou, não fez o voto certo. Nós estamos vendo aí como é que está o Brasil. Então, pensem bem. Pensem bem. Por quê? Por quê? Porque na hora que der ruim, não adianta ir lá a torcida fazer manifestação, cobrar, porque entendeu? O dono, o cara quiser chegar e falar assim, vou tirar o Santos de todas as coisas, vou fechar o Santos. Acabou. Vai torcer para quem, João? O Corinthians? Vai torcer para quem? A Portuguesa Santista? O Jabaquara? Vai torcer para o São Paulo? Vai torcer para o Flamengo? Então, a gente tem que pensar mesmo bem ogro, ser bem ignorante no pensamento, porque se vender, fazer uma SAF, se o Santos ficar 51% sendo dos torcedores e 49% da Arábia lá, do Sheik lá, ou do pai do Neymar, ainda acho legal. Porque o Santos tem o poder de opção, de escolha, de voto. Então, eu acho que tem que tomar cuidado, porque o voto, acredito que o Marcelo Teixeira falou, é verdade. O Santos tem que fazer o estádio na Vila Belmiro, o Santos é daqui, foi criado aqui. O negócio de fazer um estádio aqui, fazer um estádio em Cubatão, fazer outro, não interessa. Aqui é jogos, aqui tem que fazer jogo decisivo, é aqui que vai mandar e acabou. Eu acho que, para deixar vocês falarem, a W Torre quer fazer aqui, só que ela também está meio com medo, porque ela acha que o Santos virando SAF, entendeu? Ela vai perder os poderes perante o Santos. Então, eu acho que tem que ser uma coisa bem amarrada, amarra bem com a W Torre, fazer tudo bonitinho, entendeu? O Neymar tá reformando, tá dando dinheiro para comprar isso, para comprar aquilo, tá dando jogador. Filho, não existe almoço de graça. Então, a gente tem que saber qual é o projeto dele com o Santos. Ele quer ter parceria, quer ter uma parte do Santos? Até concordo, mas o Santos todo não. Edu, João, o que vocês acham? Ô, Denis, eu acho o seguinte. Primeiro do estádio, eu acho que deveria ser na Vila. Ponto. Reformar a Vila. Não deveria ter tanta capacidade, porque, cara, vamos ser realistas. A torcida do Santos em Santos não vai botar o estádio. Né? É preguiçosa, torcida preguiçosa. Desculpa, Edu. É torcida preguiçosa. Exatamente, a torcida do Santos, exatamente. Ela só vai na boa. Só vai na boa. Eu acho que um estádio para 30 mil pessoas, no máximo ali 31, 32 mil pessoas, estava de ótimo tamanho. E vida que só enche nas finais. Exatamente. Tá? Primeiro de tudo, sobre estádio, eu acho, lógico, seria legal um novo estádio, capacidade para 40 mil pessoas, tal, mas não sei. Eu não parei para pensar nisso daí. E quanto a SAF, eu sou contra a SAF. Não, se tivesse votação hoje, eu votaria contra, porque eu sou contra a SAF. Eu acho que SAF no Brasil não é rentável ainda.
Você vê aí muitos times tendo SAF aí, só o Botafogo que conquistou 2 títulos no ano passado, mas hoje já esse ano no Carioca já foi de mal a pior. Você entendeu? Então, assim, eu acho que a SAF não é rentável e tudo que envolve estádio, SAF, investimento, qualquer coisa que envolve isso daí ligado ao nome do Santos tem que sempre ser favorável ao Santos também, né? Não tem que ser nada, vamos vender o clube e tá bom, quem compra foi o que o Denis falou, quem compra, vou lá, eu vou dar 2 bilhões lá para comprar o clube, certo? Lógico que eu vou querer mandar em tudo. Você acha que eu vou deixar? Não, vou dar 2 bilhões, mas, Denis, você vai comandar tudo. Isso não existe, cara. Isso não existe. A pessoa que comprar vai querer mandar em tudo. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ser bem favorável para o Santos em relação a SAF, a investimento, a estádio. E é isso. Ô Denis, enquanto é isso, enquanto eu falando, você vai colocando as opiniões aí dos nossos amigos do chat. João, antes de tu falar, deixa eu só dar uma boa noite, pessoal. A Maria Portugal, que a minha tia está assistindo, está com dengue, mas está acompanhando a gente. Obrigado aí pela audiência. O Guilherme Gui disse, boa noite, Denis, o estádio já era, né? Ainda acredito que não. Precisa amarrar bem, porque a W Torre não vai investir em algo que tá meio com o pé atrás, né? Ó, o Carlinhos Lima. Boa noite, amigos. Chegando agora. Quais as novidades? Carlinhos, obrigado pela audiência. Se puder, manda a sua cidade de onde está assistindo. A Evelyn Campos, boa noite, pessoal. Ó, o Saulo, grande Saulo. Tá sumido, hein, meu amigo? Boa noite. Abraço a todos. Obrigado pela audiência. O que é isso na tua foto do perfil aí, Saulo? É uma fada, é? O que é isso aí? Não estou entendendo. É uma fadinha? O que é? Fala pra gente aí. O Rodrigo Queijo, o grande Digbon, obrigado pela audiência aí também. Sempre precisa participar com a gente, Digbon. Você deixou a gente esperando da última vez, mas tá ligado que eu gosto de tu, né? Então, vamos participar aí com a gente. Ó, o Emerson Gamito, corintiano, sempre participando com a gente. Obrigado aí pela audiência. Vocês conhecem o Santos? Fala de Marcelo Tira, diz que transformação do Santos não depende de SAF. O que ele quer dizer? Vamos ver Corinthians ser campeão quinta-feira, será o campeão da Paulista estadual. Tá bom, é isso aí, Emerson. Mas tem que ganhar a Libertadores também, né? Que vocês ganharam só uma até hoje. O que vocês acham que o professor Emerson falou, João e Edu, sobre a fala do Marcelo Teixeira, né? Que ele diz que a transformação do Santos não depende de SAF. O que ele quis dizer, hein? Será que é mais ou menos o que eu falei aí? Com alguns detalhes? Eu não tinha lido a mensagem dele, hein? Pode começar, Edu. Eu também, assim, eu sigo dessa opinião do Marcelo Teixeira que o Santos não depende de SAF. Eu acho que o Santos tem um nome muito forte mundialmente, né? Então, não depende de SAF. Eu acho que depende de um bom trabalho, de uma boa administração, de captar recursos, de captar patrocínios, usar mais o nome do Santos, a imagem do Santos. O Neymar está ajudando muito, lógico, é um jogador mundialmente conhecido, então ele veio para ajudar nessa reestruturação, né, administrativa do Santos também, e eu acho que não depende de SAF também, não. SAF é complicado, né? Porque, assim, nós tivemos vários esquemas, né? Vários tipos de SAF. E nem todas são 100% ainda. Você teve o Cruzeiro, quando o Ronaldo comprou, aí depois entrou o dono da rede de supermercados lá de Minas. Nós tivemos a 777 no Vasco, que deu um grande problema, e o Pedrinho lá está tentando resolver. Nós temos uma pseudo-SAF, né, que hoje a gente pode considerar um Palmeiras uma SAF. É praticamente a Leila que toma conta. Tem os gestores do Palmeiras, mas é ela com a empresa. Ali, tudo bem. Será que não seria o mesmo esquema do Neymar, João?
Tipo, ter uma, entre aspas, como tu falou da Leila, bem citado, desculpa te cortar, o Santos tem um puta patrocinador, um puta investimento que vai ficar pode ser que fique por 20, 30 anos e, entre aspas, não se torne SAF. Mas por fora ou por baixo dos panos, essa empresa teria um poder perante o Santos. Claro, papo de, o que a gente fala na gíria, né? Aquele famoso papo reto. Se não tiver o papo reto, né? Que a gente fala, vai para as ideias. Mais ou menos isso seria o famoso papo reto, tipo assim, ó, não precisa de votação, você manda aqui, vou te ajudar. Só que é o seguinte, se der rasteira em mim, eu jogo podre no ventilador. Será que pode ser que role isso no Santos com algum outro investidor? Então, eu até estava brincando, né? E falando isso com o Edu também no off. Muita gente pega e fala: ah, Marcelo Teixeira abandonou o clube, Marcelo Teixeira é isso. Não, Marcelo Teixeira não abandonou o clube. É que eu vejo o seguinte: o Neymar Pai está vindo agora. Então ele está deixando o Neymar Pai fazer algumas coisas, lógico, com a anuência dele. Ele, presidente, ele está concordando com tudo. Mas não necessariamente está vindo a imprensa para falar. Então, quem está tocando tudo isso, quem está falando, é o Neymar Pai. Eu acho até, Edu, Denis e amigos do chat, que futuramente o Santos pode virar SAF do Neymar. Eu acho que futuramente o Neymar pode comprar o Santos. Entendeu? Eles podem começar uma parceria. Mas quem vai comprar o Santos? Só vai comprar se o torcedor associado deixar. Ou pode comprar, se vou comprar e acabou. Não, eu entendo o seguinte, eles estão nessa parceria. Tu venderia o Santos pro Neymar? Tu votaria a favor ou contra? Depois iria para essa parte. Eu entendo isso. Aqui. Tu votaria, vamos supor que eu fosse associado. João, e aí, bateu o martelo, é ao vivo aqui, igual político, quando vota lá ao vivo no plenário. E aí, Santos, tu vende pro Neymar? Sim ou não? 5 segundos. Eu não... Qual opinião formada que eu vou ter? Eu não venho. Eu voto contra. Eu não tenho opinião formada. Eu não faria. Eu não tenho 100% de certeza. Eu não tenho 100% de certeza. Eu não tenho 100% de certeza. O João ficou de centro agora, ficou em cima do muro. 2 votos contra 1. Acabou. O torcedor tem que ser isso, pensar. Pô, é bom, eu vou vender. Vai fazer o Santos campeão durante muitos anos, beleza. E se depois ele quiser vender o Santos para um outro cara, vender o Santos para um flamenguista, vender o Santos para um palmeirense, será que vai ser legal? Entendeu? Então isso a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que o Santos consegue ainda caminhar com parcerias tipo a tia Leila. Eu acho que o Santos consegue se manter sem ser SAF. Agora, se não tiver empresários assim, infelizmente, eu acho que não. Eu quero deixar uma mensagem aqui, vamos ver se o Edu vai conseguir me responder agora. Que aqui, ó, o Eduardo Batista colocou assim. Meu pai. A CBF hoje. O pai dele. Seu pai? Ai, tá de hoje, eu não consigo ver. Eu não sabia, não. Seu pai participou até no history do Carlinhos Maia. Eu tô olhando assim, eita, eu sou o Edu que tava lá foi ver o Mickey, né? Então, ó, a CBF hoje solicitou a Conmebol a retirada dos times da pré-Libertadores e ganhar mais uma vaga direta. O que você acha? Eu não entendi. O que vocês acham? Então, mas se tirou uma vaga e ganhou uma vaga. É isso que eu não consegui entender do seu Edu Pai. Me explica aí, Edu. Na verdade, ele disse para tirar... A CBF solicitou para tirar as 2 vagas de pré-Libertadores e ter mais uma vaga direta, sem pré-Libertadores. Entendi. Agora entendi, perdão. Então, é um G8, né? O 7º e o 8º entram na pré. Então, se tornaria um G7 com vaga direta. Uma boa. Porque bem que a Conmebol já está meio que... tipo assim, tudo bem que tem torcedores, acho que da Argentina lá, né? Foi a Argentina que fez racismo lá. Cara, isso no país deles não é racismo. Então, para eles vai ser a mesma coisa que a gente xingasse alguém aqui no estádio e brincando.
E de repente, no outro país, pode ser que seja uma ofensa. É que nem aqui. Aqui no Brasil, entre aspas, traição não é crime. Mas traição lá no Afeganistão, lá para aqueles lados, lá no Iraque, no país lá da Arábia lá, traição acontece o que com a mulher? É pedrejada, não é? Agora, o homem pode casar com várias. Então, quer dizer, aqui não é permitido. Lá é. Aqui, não é aqui a traição não é crime. No outro país é. Então, quer dizer, como que você quer. Eu sou contra o racismo, não estou aqui, pelo amor de Deus, porque às vezes tem uns ignorantes, idiotas que estão assistindo, que entendem errado. Mas eu estou falando que, enquanto o país, como lá na Argentina, não for crime, eles vão continuar fazendo. Porque é uma cultura deles ir no estádio, jogar banana, jogar todo. A torcida não ia e jogava o galinho, ó, a galinha preta, entendeu? Então, assim, para eles é natural. Eles acham que é tudo, é legal. E aí o torcedor, ele sabe que o questão cultural, né, Denis? É tudo questão cultural de país para país. Aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer, João e Edu? Eles sabem que o brasileiro fica pilhado, que vai criar uma novela, porque assim, racismo é racismo e ponto final tem que ser combatido. É crime. Qualquer coisa, homofobia, o que for. Agora, como eles sabem que tem a turma dos mimizentos também, que usam a situação ali para poderem se fazer de coitado, então eles vão e pesam mesmo em cima do cara. E eles pesam mesmo para provocar, porque sabe que o cara vai criar uma coisa. Porque se o time dele perder, ele usa ali a situação do racismo como que ele perdeu o jogo porque aconteceu isso. Se ganhou, o jogador brasileiro vai lá e vai tirar uma onda. Lembra que teve um jogador brasileiro... Daniel Alves jogou a banana, ele pegou e comeu a banana e jogou a casca fora. O Gilmar Fubá, falecido, também brincava. O Felipe Melo também já tirou uma onda. Então, assim, se você deixar entrar na mente, eles vão pesar, entendeu? Então, eu acho que é o momento de... já que a Conmebol não vai fazer nada, tem que pensar o que vai fazer. Porque quando eles vierem para cá, para o Brasil, o que vai acontecer? Se alguém xingar ou tirar um sarro de alguma forma diferente do argentino, a lei aqui no Brasil, dependendo, vai punir o cara. Não é engraçado? Agora, eles não podem, mas quando eles vierem para cá, o brasileiro tem que fazer o quê? Não tem que ter dó. A gente sabe que no futebol, quando você está ganhando de 5, 6, 7-0, o capitão chega no Itu, isso eu falo porque eu já joguei em várzea e já joguei em base. Mas o cara chega e fala assim, pô, na moral, cara, tira o pé aí, dá uma moral aí pra nós, pô. Isso rola, o cara não esculachar e meter goleada. Então, quando chegar, os caras têm que chegar e meter uma goleada. Tá metendo 5, 6, 7, 10, 15, tem que esculachar e mesmo no final meter o lé. É isso que tá faltando. Eles estão preocupados em se jogar, estão preocupados em chorar no microfone, estão preocupados em ganhar seguidores, visualizações, que é o que dá dinheiro, o Instagram, né? Então, é isso. Vamos lá, João. Ô, Denis, aqui, ó. Tem duas colocações aqui, ó. Primeiro, o Edu, ele pegou e falou que na SAF não pode mudar regras, o distintivo não pode mexer. Aí o Luiz Ramos, que é a próxima, ele fez uma pergunta, coloca na tela. Aqui, ó. Para quem vocês acham que vai ficar a Vila Belmiro? Pessoal, vamos pensar um pouco. Prefiro não dizer mais nada, mas já está claro. Só não vê quem não quer. Foi o que eu falei. Obrigado, aí ele fala aqui, ó. O bairro aí que ele está participando aí. Existe uma situação de passivo e de ativo. Dinheiro novo, deu para entender? Ele está querendo dizer que aqui, ó, era essa daqui, ó. Qualquer jogo grande é 3 milhões, né? Chega a 3 milhões. E a receita da Vila não dá tudo isso. Esse aqui. Então, mas o Santos, no último jogo, nos últimos jogos, se não me engano, deu mais de 1 milhão. É que assim, o Santos ganhou 1 milhão e pouquinho. Só que aí gasta, olha que absurdo que eu acho.
gasta uns 300 mil, quase 400, com despesa, com staff, com isso, com aquilo. Meu, é um absurdo. É um absurdo que os gastos que tem. E outra, você acha também que não é pago a CT? Você acha que não é pago o policiamento? Polícia. É pago para o governo. Então, assim, são gastos que às vezes eu olho que dentro do clube são gastos desnecessários. Como, por exemplo, você botar um monte de gente do staff, eu sei que está gerando emprego, tudo, mas você bota às vezes 20 caras ali na frente dos cadeira cativa, desnecessário. O gasto que você vai ter ali da pessoa que está sentada. Se você põe 20, coloca 10. Entendeu? Eu acho que você economiza, porque cada um deles ganha aproximadamente aí entre 70 a 100 reais. Cada um. Faz as contas aí só naquele pedaço. Aí tem um outro pedaço lá também que não é necessário ter muita gente, que é a parte onde fica bastante jovem, que é a parte mais alta. Então, se você tira mais 10 dali, vê quanto você já está economizando. Então, assim, tem coisas que estão sendo investidas, mas sabe o que é isso? Nesse ponto... Sabe o que é isso? Só para me concluir. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Só para concluir. Isso é política. Sabe por quê? Campanha. Você apoiou? Então, eu não posso atrapalhar dentro do Santos diretamente. Então, eu te coloco nos jogos do Santos. Te pago 100 mangos por jogo, tendo 3, 4 jogos no mês, tu paga pro cara até arrumar uma oportunidade. Mas então, o Dente, você até tocou num assunto legal. O Santos teve mais de 1 milhão de renda, né? Nesse jogo contra o Bragantino, né? Mas foi renda dividida, né? Oi? Esse 1 milhão não foi renda dividida? Foi renda dividida, mas vamos lá. O preço dos ingressos aumentaram, né? O preço dos ingressos aumentaram e teve um pequeno reajuste nos planos de sócio, né? Então você vê como a renda já aumentou. Os valores do Santos é muito defasado, cara. Muito defasado. Desculpa. Desculpa até pro torcedor que tem menos condições. Mas os valores do Santos em relação aos outros clubes de São Paulo, eu digo os clubes grandes, tá? É muito defasado. O ingresso do Santos é o mais barato. Você entendeu? O ingresso do Santos é o mais barato. Aí se você aumenta 10, 20, 30 reais no valor do ingresso, a torcida faz protesto. Estende faixa, né? Estende faixa por causa dos valores do ingresso. Aí como que vai ter renda? Como que vai... João, quanto o Santos ganhou do Corinthians lá? O Santos teve uma parte da renda, né? Quantos por cento o Santos ganhou no jogo contra o Corinthians? Foi a metade? 50%. Acho que é 50% do bruto, né? Não do bruto. É dividido. Líquido, né? Tu quer dizer, João? Tem o bruto, aí vai bater, porque vai ter que pagar as despesas todas, e aí... Líquido. Então, o líquido do Santos, quanto que deu a renda do Corinthians? Deu 1 milhão e pouco. O Santos ganhou 1 milhão e meio. 1 milhão e pouco. Não, tô falando Santos e Corinthians lá na Arena Gambá. Sim, deu 1 milhão e 400, 1 milhão e 500, por aí. Foi, dá mais, pô. A renda do Corinthians, quando não enche o estádio todo, dá 3 milhões e pouco. O lotado deu quase, deve ter dado uns 4 milhões. Limpo, deve ter dado uns 3 milhões e meio, 3 milhões e 200. Não, deu 1 milhão e pouco. Pode pesquisar aí que deu 1 milhão e pouco na renda dividida. Então teve algum esquema, porque não é possível. Todo jogo deles, ainda mais casa lotada. O Edu respondeu aqui já. Ganhou 50%, deu 1.400. Viu? Do Santos. Foi 1 milhão e 400. Sim, então, foi o que eu falei, deu uns 3 milhões limpo para poder o Santos ganhar pelo menos 1 milhão e meio. Exatamente. É o que eu falei. Porque tu falou que ele tinha dado 1 milhão e meio de renda do Corinthians. Eu falei, não, deve ter dado muito mais. Porque o Corinthians enche o estádio com 3, 4 milhões só... Não, pô, eu falei o Santos ganhou 1 milhão e pouco. A renda bruta foi 3 milhões e pouco, e aí teve as despesas e o Santos ganhou esse valor. Quero mandar um abraço para a dona Jo Araújo, lá de Rondônia. Obrigado. Boa noite para a senhora também. Obrigado pela audiência. O Luiz Ramos também, que já participou com a gente aqui. Ricardo Carvalho, lá do Canal 1. O seu Edu mandou aqui de novo. Tudo pago, em média, um jogo tem uma despesa de aproximadamente 350 mil. É o que eu falei. Dá de 300 a 400 mil. Quando eu trabalhei no Santos, a gente sabia mais ou menos esse gasto. A Vila, no Morumbi, naquele jogo contra o Soberano, teve uma despesa de 900 mil. Mas aí tem que ver quanto o Santos também faturou.
Então, assim, eu acho que o Cedu colocou aqui. Aqueles 50%. Só deu 4 milhões. Isso aí que eu falei, tá vendo? Não tinha nem visto. Chutei porque calculei porque foi casa lotada. Tirou as despesas, ficou 1 milhão e 400 livre para o Santos. Então, assim, e tu acha que esse dinheiro ficou para o Santos? Ou foi para outra pessoa? Se falar a verdade, sabe o que eu tô falando, Edu? Quem está acompanhando me conhece, o João. Porque tem muita gente que tem rabo preso e não fala. Entendeu? Tem os comentaristas, tem os jornalistas famosos. Eu dei risada porque é engraçado, pô. Eu dei risada porque é engraçado. Mas então, é verdade o que você falou. É verdade. Nós falamos da barbearia GW. Fica lá na rua Frei Gaspar, 1069, no centro de São Vicente, lá do Serginho Cortes. Tá bom? Tá o telefone dele na tela. Quem tiver por São Vicente, quiser cortar o cabelo, chega lá e fala que viu o programa Bastidores FC, já ganha um pezinho do Serginho, já ganha um alisamento no cabelo, já vai sair de lá com o cabelinho na régua. É lá na barbearia GW, Rua Frei Gaspar, 1069. Também quero falar sobre o nosso apoiador das nossas camisetas aí do Bastidores FC, né? A NV Esportes, onde você encontra uniformes esportivos, camisetas de formandos e muito mais. Fica lá na Rua Frei Gaspar, número 1666, no bairro Parque São Vicente. Lá em São Vicente está o telefone dele na tela. Se você quiser fazer uma camiseta aí para sua empresa ou camiseta de time, é só entrar em contato lá com o Thiago da NV Esportes. E vocês que já conhecem aí a balada London, já conhece, Edu? A London Club, que fica lá na rua Azevedo Sodré, número 130, no Gonzaga. É a balada lá de sexta-feira, que tem um sertanejo sensacional. E no sábado tem o DJ Di Paulo, que era para estar com a gente aqui hoje, mas infelizmente, né, a mãe dele não está bem, foi para o hospital, melhoras a ela. Mas o Di Paulo, que é DJ, e lá também tem um grupo de Jeito Maneira, que tem alguns sábados que tocam, né? E também temos o MPB, com um pouquinho de pagode. É uma mistura muito legal. Fica lá na London Club, na rua Azevedo Sodré, número 130. João? Então, até sobre isso eu queria falar. O Luiz Ramos, ele fez um questionamento, último comentário. Só que, o que acontece? O Corinthians já meio que negou, falar não. O Morumbi também fala não para jogos, porque o Santos, quando vai para a capital, o Santos leva um bom público, e isso foi mostrado, tá? Tá certo que quando foi aquele jogo do Morumbi, os ingressos estavam acessíveis, tá? Mas, mesmo assim, a torcida marcou presença, porque a torcida quer ver o seu time de perto, né? Às vezes, a pessoa mora na capital e não consegue descer e quer ver os jogos do Santos. Assim como teve o jogo do, se eu não me engano, o Bragantino, que foi pelas quartas na Arena do Corinthians. Só que esses clubes não emprestam, aí você tem que pagar um aluguel. A gente é interessante, mas você tem que ver tudo, o valor se compensa. Eu achava que valeria a pena. Por exemplo, o interior de São Paulo não é uma praça boa? Não tem bastante santista? Porque o artista tem que ir onde o público está. Tem que jogar na Vila? Tem que jogar na Vila, mas às vezes tem que jogar em São Paulo, jogar no interior ou em outro estado. Entendeu? Eu vou levar pedrada, com certeza. Por quê? Eu falo por mim mesmo, eu sou sócio, tenho cadeira. Eu não seria tão beneficiado, porque eu não iria. Ok, mas quantos seriam beneficiados? Edu, Denis? Fala, Edu, já falei demais. Cara, essa questão de jogar em São Paulo é bem claro. Os estádios são dos caras, entendeu? Eles alugam se quiser, se não quiser não vai alugar. E não tem que ficar chorando. Vai ter que jogar na Vila. Mas
Eu acho que o círculo até fechou por causa que a Leila Pereira adquiriu lá o Arena Barueri, né? Que era um refúgio nosso, né? Querendo ou Isso. não, ali dá 22 mil pessoas ali, né? Agora ela pegou a concessão, 30 anos lá. Vai ficar mais difícil ainda. E o Pacaembu, agora tem essa história da grama sintética do Pacaembu, se o Neymar vai jogar, se não vai. Aí tem toda essa questão aí, né? Então, essa opção de jogar no interior é legal, é viável, né? E o torcedor vai ter que ir. Vai ter que ir porque com certeza o clube vai procurar meios de aproximar o torcedor e vai ser essas possibilidades que vão ter. Senão vai ter que jogar na Vila, não tem jeito. Assim, a gente vai bater na mesma tecla que nem o Edu falou. A questão do você jogar no Pacaembu, grama sintética. Né? Tipo assim, tudo bem. Eu não entendi o porquê, quem foi que colocou grama sintética. É o que? É uma forma de não querer fazer a manutenção do campo, né, de grama natural, porque todo mundo questiona o campo do Palmeiras, tanto o Corinthians, São Paulo e o Santos, né, entre aspas. Aí fazem o Pacaembu, também deixam fazer o Pacaembu. Será que quem está administrando o Pacaembu, o Mercado Livre, não sabe que, tipo assim, pô, se o Pacaembu faz com a gramado natural, o Santos vai jogar, o São Paulo vai jogar, o Corinthians pode jogar, seriam opções que iam dar uma renda para o próprio Pacaembu. E eles colocam grama sintética. Resumindo, o Santos não joga, o São Paulo não joga quando precisar, e nem o Corinthians. Aí nem o Palmeiras, tipo, já tem lá o Barueri também. Aí eu fico pensando, será que eles vão acabar trocando essa grama e colocar a grama natural? O que você acha, Edu, para poder ter o Santos jogando lá? Principalmente que leva o nome, né, o Neymar. Eu acho uma opção viável, né, cara? Mas eu acho que eles fizeram mais a grama sintética justamente por causa da manutenção. Olha aí, ó, rapidinho. Não tinha nem visto, ó. Juro que eu não tinha visto. Teu pai colocou, juro que eu não vi. Ele colocou o que eu falei agora. Eu li uma reportagem também que o Neymar pai tá conversando com o pessoal do Mercado Livre que para tentar trocar a grama, né? Para receber mais o Santos, tendo em vista que eu acho que o Santos no Pacaembu pode ser que esse negócio do novo estádio ande até mais rápido, né? Porque, vamos lá, vai demolir o estádio, ou vai reformar, ou vai demolir, ou vai construir em outro lugar, enfim. E aí vai jogar onde? Essa é a questão, né? João? E já foi falado isso, né, Edu? Já foi falado isso lá atrás, né? Isso. Porque, vamos pegar, ó. Corinthians tem seu estádio. Palmeiras tem seu estádio. E o São Paulo tem seu estádio. Vira e mexe, tem o Allianz recebe show e o Palmeiras joga na Arena. Ou então vai ter show no Morumbi, um ou outro, o São Paulo colocaria no Pacaembu. Mas o São Paulo foi um que jogou lá, inclusive a Portuguesa, o clássico foi lá, e os dois reclamaram do gramado sintético. Sim. Que são poucos estádios que tem aqui no Brasil. Então, a saída do Pacaembu seria justamente o Santos, que é o que não tem o estádio na capital, mas nós entraríamos num grande problema. A PM. Por quê? E o Edu vai entender isso que eu estou falando. Quando você vai jogar no mesmo dia o Corinthians e o Santos, a polícia já não vai deixar, por questão de segurança. Sim. Duas torcidas. Muda tudo, né, João? Na verdade, o Santos jogando no Pacaembu muda tudo. Tem que mudar a tabela de campeonato, a polícia tem que autorizar, aí, na pior das hipóteses, dois times jogando. Altera tudo. O que eu acho, Edu, se tiver um jogo do Corinthians e qualquer jogo em Itaquera,
9h30, e você tem um Santos 9h30 na Vila e eles lá em Itaquera 9h30, vai ter briga. Vai, Porque as lógico que pessoas vai. estão se enfrentando, vai descer, vai vir para cá, vai se encontrar, vai se trombar com a torcida daqui, que Vai. sobe, a Estopim lá da Praia Grande, que está subindo, não sei se tem a Gaviões aqui, mas tem a galera que vai, então sobe, confronto vai existir. Claro que eu entendi o que o João falou, porque vai haver o quê? Vai haver um encontro maçante no metrô, porque vai estar aquela ida e vinda, é maior, porque o metrô vai se enfrentar, né? Não vai ser aquele enfrentamento nas estradas. Então, eu concordo, mas aí muda, vai jogar quando? O jogo é quarta? Põe o Santos na quinta, entendeu? Quem é o jogo da TV? É o Santos, o Corinthians vai para quinta, acabou, entendeu? Ou joga na terça, e assim Exatamente. vai. Então, mas aí essa é a complicação, porque a CBF divulga a tabela dos jogos do Santos em casa na Vila Belmiro, né? É a Vila Belmiro, é a casa do Santos. Ah, o Santos quer mandar o jogo em São Paulo. Beleza, maravilha. Aí tem interesses de TV, tem a segurança, a polícia, tem tudo isso. É muito complicado jogar em São Paulo, cara. Foi ano passado mesmo que o Santos teve esse jogo contra o São Bernardo. O Santos era para ter jogado contra o Guarani. E o Santos não jogou contra o Guarani porque teve que jogar na Vila por causa de segurança pública. E aí jogou contra o São Bernardo, depois arrumou um horário às 11 horas da manhã no domingo para jogar calor, contra o São Bernardo. Oi? Tava um calor aquele dia, eu lembro. Tava. Eu lembro que eu tava num chá de bebê da sobrinha da minha noiva. Eu tava no chá de bebê, casa com piscina, cara. Tava um calor, eu tava tomando aquele suco, aquele leite com Tava groselha. demais. Sabe aqueles leite com groselha em copão grandão, que vai um gelo de coco dentro? Eu tava tomando esse leite com groselha, eu lembro, tava um calor, e eu tava assistindo o jogo do Santos, eu lembro até hoje, do lado de uma piscina. E esse dia foi, nossa, eu vi que o jogo parou tudo. Então, assim, uma loucura, né? Você colocar aí 11 horas da manhã também um jogo, um baita calor, né? Então tem coisas que a gente não consegue entender quando marcam, né, os jogos assim. Com tudo isso. Na verdade, esses jogos em São Paulo, a prioridade vai ser sempre os 3 de São Paulo. São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Ponto. O Santos vai ser a última opção. Ah, quer jogar em São Paulo? Essa data, esse horário. Vai ser sempre assim. Não tem jeito. Bom, chegamos ao fim. Mais um programa Bastidores FC. Agradeço a cada um de vocês pela audiência. Eu quero pegar o destaque final do João. João, boa noite, obrigado mais uma vez. Seu destaque final. Agradecer ao Edu e vamos olhar com um olhar bem clínico esse primeiro jogo do Santos e Vasco. O encontro de Fábio Carille com o Santos. Eu estava ouvindo, não vou me lembrar qual é a rádio agora, Ricardo Martins, eu acho que se não me engano, que aqui ele ficava sentado, lá ele trabalha em pé e andando. O que será que mudou? O que será que mudou de Santos para o Rio de Janeiro? Boa noite. À vontade, né? À vontade. Mas vamos ver se ele vai... Vamos ver. Edu, obrigado pela sua participação. Vamos marcar mais vezes de você participar com a gente. Quero que você deixe seu destaque final aí. Obrigado pela audiência, pela participação, né? Valeu, obrigado aí pelo convite. Foi um prazer aqui participar com vocês. Meu destaque final é conseguir esses 3 pontos fora de casa domingo. Vai ser um jogo difícil, claro. O Santos jogar fora é uma pedra no sapato, né? Eu acho que mas a gente precisa vencer e estrear com o pé direito no campeonato para terminar bem. É isso aí. Obrigado, João. Obrigado, Edu. Obrigado, Edu Pai, também que está acompanhando, já participou com a gente também. Obrigado a você que ficou até agora aí, participando, acompanhando o nosso programa Bastidores FC, onde falamos um pouco aí sobre o Santos, sobre o futuro, se vai ser SAF ou não vai, se não contratou ninguém até agora, no sentido, na questão que eu falo de jogadores que vieram dos estaduais, né? O Santos vai provavelmente com esse time. Lembrando, tá, antes de encerrar, né, já como meu destaque final, que o Barreal está treinando como lateral também, tá? Ele já jogou, se não me engano, no Cruzeiro
como lateral, então ele está sendo testado também na lateral. Então vamos ver aí o que vai ter. Eu acho que o Santos também poderia ter aí, não é possível que no estadual não tenham dois laterais que jogam melhor do que os dois laterais do Santos, que é o Escobar e o JP Sherman. Mas, né, como o Santos gosta tanto do Caixinha, vamos aguardar, né, porque é uma caixinha de surpresa, literalmente. Obrigado, fiquem com Deus, boa noite. Valeu, boa noite. E até segunda-feira que vem. Até a próxima. Tchau!